Bom dia, como vamos, meus amigos? Hoje é dia 10 de abril de 2015. São 10 horas e 55 minutos. Vamos fazer um vídeo. Ontem nós fizemos um vídeo sobre milagres. Só que na hora de passar para frente, o gravador não tinha gravado nada, então só estava a imagem, está sem o áudio. Então vamos fazer o vídeo de milagres novamente, vou bater um papo descontraído, vamos dar algumas informações, não vamos fazer as irradiações, porque este aqui é um programa fora do horário, mas também poderia ser feito, mas eu fiz agora, fazer uma meia hora, mais ou menos uma hora, um outro vídeo pequeno de 5 minutos, sobre o mantra poderoso, que é Saúde Plena, número 2. Muito bem, então, vamos falar sobre milagres. O que vocês acham? Os milagres existem ou não existem? As pessoas ficam meio com o pé atrás. Será que o Benito vai falar? Porque eu já falo tantas besteiras, né? Mas não é besteira? Pô, tem gente que esse é o meu doido, que devia ser mais maleável, né? Tá bom. Então, eu vou fazer um vídeo, vou tentar ser mais maleável, porque como agora não está no programa, então, está fora do programa normal, então eu vou fazer a coisa mais descontraída, tá? Vou tentar, tá bom? Então, o milagre, você deve estar imaginando, bom, existe ou não existe? Se eu disser que existe, estaria mentindo. Se eu dissesse que não existe, também estaria mentindo. Então, eu vou explicar como é que funciona o mecanismo do milagre. Porque na vida espiritual nada escapa. Escapa para as pessoas, materialmente falando, porque tem vantagem em manter o povo na ignorância, para poder escravizá-lo, dominá-lo, enfim, manter a pessoa debaixo da pata, né? Isso é povo ignorante. Então, o milagre, na realidade, é fruto da ignorância humana. Isso quer dizer, quando você ignora alguma coisa, porque tem pessoas que pensam, quando falam ignorante, pensam que está ofendendo a pessoa. Ninguém está ofendendo ninguém. A ignorância é quando você ignora. Então, se você não ignora o assunto, você... Então, o milagre é fruto da ignorância humana. Se você passa a ter conhecimento, então você passa a entender aquilo que seria milagre como algo natural. Tá? Então, a vida já é seu próprio milagre. Nascer, viver, é um milagre. Agora, você que está enfronhado no jogo, no fumo, no álcool, nessa parafernália toda, você que é briguento, que não leva desaforo para casa, que está tudo errado, que só você que está certo, então, meu amigo, você está fora da realidade. Então, é claro que está tudo errado para você, não tem nada certo. Porque você não tem conhecimento da vida espiritual e nem tão pouco se esforça para isso. Porque a maioria das pessoas não gosta de ler, não gosta de pensar, não gosta de raciocinar. Parece que pensar e raciocinar é a coisa mais pesada do mundo. Por isso que as igrejas estão abarrotadas, que as pessoas gostam de ser conduzidas. Por que não se conduz a si mesmo? Por que você não seja um líder de você mesmo? Por que tem que buscar os outros líderes? Você tem que buscar conhecimento, saber separar o joio do trigo, encontrar pessoas que têm conhecimento que você não tem, isso é normal. Se não tinha nem graça nesse mundo. Imagina se todo mundo soubesse por igual, né? Então aqui existem os alunos e os professores. Os professores de hoje foram alunos do passado. E os mestres que nos dirigem também foram alunos e professores do passado. Esse é o mecanismo da vida espiritual. Não existe muita coisa, né, que é para explicar Deus, como eles falam. Não existe. O que existe no universo é força e matéria. Força e Deus, matéria é aquilo que existe, que as partículas da inteligência cósmica utilizam para fazer a evolução espiritual, como no caso nós. Nós, no planeta Terra, utilizamos de corpos para evoluirmos. Então nós vamos ter tantos e quantos corpos forem necessários, tanto do homem como para a mulher. O espírito ou a alma, às vezes vem encarnando como homem, vem encarnando como mulher. Só que essa definição espiritual não pode ser modificada quando a pessoa tem um corpo físico de homem, tem que funcionar como homem, tem que agir como homem. Quando tem um corpo físico de mulher,
tem que agir como mulher. Existe o atavismo psíquico, não é isso que nós vamos tratar hoje, porque nós vamos tratar do milagre, os milagres. O que aconteceu na época do Cristo, que diz que o Cristo tirou as pessoas os mortos? Ora, então foi só Lázaro, cadê os outros? Só o Lázaro que estava morto, e os outros? Só um milagre que ele fez? Ele fez milagre a vida toda. Então, o Lázaro não estava morto, porque quando se larga um corpo físico, não tem como retornar a ele, tá? Quando os cordões fluídicos, que o corpo astral dupleteiro se desliga totalmente do corpo físico, não tem como voltar a ele, só em outro, tá? Então, esse negócio que o Lázaro estava morto, não estava. Ele estava apenas obsedado, apenas estava dominado pelas almas das trevas, do espírito dos mortos, aquilo que eu divulgo o tempo todo aqui. Eu sou reencarnacionista, acredito na vidas e mais vidas. Não sou espírita, não sou católico, não sou nada. Eu não tenho nada a ver com as religiosidades do mundo. Praticamente sou um cientista meio doido aqui, né? Querendo fazer as coisas diferentes e as pessoas só me dão burdoada. Mas, como todos os cientistas são doidos, então eu aceito esse título de doido, tá bom? Você não quer ser mais doido que nem eu? Então vamos juntos, você pode ser doido aqui, né? Tá bom. Então, o milagre, quando acontece, a pessoa diz que é uma coisa fantástica. Não tem milagre. O milagre, nós estamos aqui neste planeta, temos um corpo físico. O milagre, por exemplo, quando implantei esse programa, a cura e o conhecimento à distância, em agosto do ano passado, foi uns anos de luta, de coisa para implantar, e todo mundo contra, né? Não, mas isso não existe, que não sai. Ora, eu acreditava que existia, porque às vezes ia falando por telefone com uma pessoa de outras localidades, e a pessoa, eu começava a dar uma orientação, a pessoa começava a se sentir bem. Então eu falei, peraí, se eu falando por telefone, pura e simplesmente a pessoa está se sentindo bem, imagina se eu tiver um programa que eu posso falar diretamente com a pessoa, implantar alguma coisa, que eu posso dar alguma coisa para ele fazer. Então aí, como eu praticava a limpeza psíquica há muitos anos, aprendi dentro do racionalismo cristão, depois eu modifiquei um pouco melhor para se tornar mais fácil, né? Devido às intuições do astral superior. Porque eu sou psicanalista, sou espiritualista, sou médium, tá? Todos nós somos médios, todas as pessoas são médios, tá? Todos, você é médium, não tem como. Porque se você não tivesse mediunidade, você não captava essa intuição. Você é dirigido pelos pensamentos invisíveis. E se você tiver o cuidado de rejeitar os pensamentos invisíveis, que te passam informações erradas, contrárias à lei natural, você capta as superiores, porque nós nunca estamos sozinhos. Sempre junto de nós tem alguns espíritos, ou superior ou inferior. Não precisa, ele é automático, não precisa dizer, não, eu quero ficar sem nenhum espírito em volta de mim. Não tem como, porque faz parte da lei espiritual. Então, ou você está com o espírito de luz com você, ou está com o espírito das trevas, as almas desencarnadas que estão aí no mundo terra. Esse tal de demônio, Satanás, essa coisa toda que disse, que a Igreja Católica inclusive fazia exorcismo para tirar as almas penatas, as almas das trevas. Bom, o próprio Cristo fazia isso, né? Mas ele retirava de junto da pessoa os espíritos dos mortos, os espíritos das trevas que estão me dominando. Isso continua até hoje. Naquela época tinha meia dúzia de pessoas, né? No mundo não tinha quase nada, né? A população ainda de 2000 anos atrás, veja quanto tinha naquela época, veja quantos milhões de pessoas tem hoje, né? Então, eu fiquei pensando que poderia fazer um programa à distância, fazendo vídeo, mas isso era difícil para mim, que eu não mexia em computador, eu tinha totalmente aversão, que não tinha nem saber de computador, de coisa. Mas eu fui tentando pessoas para fazer, mas ninguém fazia nada. Falei, vou ter que eu mesmo pegar o boi pelo chifre, não tem jeito. Vou ter que eu, primeira coisa, não sabia falar corretamente, não sabia escrever, não sei escrever corretamente, eu sou analista. Eu não estudei nenhuma faculdade aqui no Brasil para aprender letras, essa coisa. Por que as pessoas às vezes me enchem o saco e falam, não, você não sabe nem escrever, mas não me interessa isso. E não vou ficar preocupando com isso, porque na espiritualidade você não precisa ter dessas coisas todas, não. Você pode ser um simples analfabeto, mas você é mais espiritualizado que as pessoas que têm diplomas e outras coisas, tá bom? Então é bom colocar as coisas no devido lugar. A espiritualidade nasce com a pessoa. Você não precisa ir na faculdade para aprender espiritualidade, tanto é que nem tem faculdade para isso, né? E aí as religiões deitam e rolam, eles aproveitam e dizem que são representantes de Deus.
Eles são representantes do caso, tá? Se representando, se demônio existisse, eles na realidade são representantes do demônio, porque para eles se interessa só a coisa material. Claro que no meio dessas pessoas existe muita gente boa, muitos, mas existem os salafrários. Eu não posso tolerar, vendo a mente, quem dirige as religiões, uso de meio subterfúgio. Aqueles que não sabem, tudo bem, mas quem sabe da realidade e usa de mentira, para mim é um criminoso. Você pega, por exemplo, um padre, ele sabe de tudo. O padre é o cara mais estudado do mundo. No entanto, ele fica mentindo para engasopar as pessoas, né? Ele já não casa, porque diz que fez um compromisso de não ter relações sexuais, mas só que ele tem. Ele usa as famílias dos outros, usa as mulheres dos outros, tá? Ou se não usa as mulheres dos outros, são os esmunhecadores que estão por aí, que sabem o que acontece, né? Então, ele não dá bons exemplos. Um padre não é uma pessoa de dar exemplos bons para a humanidade. Claro que dentro deles existiram muitos deles. Muitos deles, inclusive, estão no astral superior, que eu conheço muito bem, pelos nomes, mas não estou aqui para falar nome, tá? Tanto é que eu não uso nas minhas irradiações nome de astral superior, porque não precisa de nome. Às vezes a pessoa fala, quais são os seus guias? Não existe negócio de guia. Existem espíritos superiores e existem os espíritos inferiores. As superiores são aqueles que estão numa superioridade, que estão trabalhando pelo bem da humanidade e do universo. Os inferiores são aqueles que vivem na vida física, materialmente falando, de uma forma grosseira, viciada, só fazendo mal para os outros. Então, esses são os espíritos inferiores que estão no mundo terra, quando moram, ficam aqui. Porque existem os espíritos inferiores já em falange organizada, que eles provocam desastres, desarmonia, essa coisa toda. E quando a pessoa desencarna, fica escravo desses espíritos inferiores. Você não estaria a fim de ficar junto deles, né? Se não estaria, você faz o que eu estou orientando. Faz a limpeza psíquica, use um mantra poderoso que estará gravado, busque nos meus sites, no meu Facebook, no meu blog, você vai encontrar tudo, tá? Tudo que você precisa para a espiritualidade vai encontrar. Só que você tem que ter um trabalho para isso. A maioria quer. Não, eu queria falar com você, não precisa falar comigo nada. Eu não tenho tempo, eu estou vida ocupado, eu tenho família, preciso cuidar da família. Eu tenho esse pequeno tempo, eu disponho para que as pessoas possam receber informações, porque é um prazer para mim transmitir conhecimento de ordem espiritual. Não é nenhum dom que Deus me deu, como diz, né? A maioria diz que é médio porque Deus deu. Eu fico psicografando, escrevendo aquele monte de besteira, né? Falando nisso, o Allan Kardec, eu não sabia que o Allan Kardec tinha escrito um determinado trecho, ele disse o seguinte: não leve muito a sério as comunicações dos espíritos, porque às vezes são espíritos interesseiros ou são espíritos das trevas ignorantes. Isso falou o Kardec, né? E, no entanto, as pessoas só fazem uso disso. Eles fazem passe, fazem aquela conversadeira toda, conversando com o espírito. Como é que tu vai ficar conversando com o espírito ignorante da atmosfera da Terra? É muito fácil desmascarar esses camaradas. Mas as pessoas não querem. Não interessa. Eles acham que estão fazendo a caridade, conversando com o espírito, dando passe, carapabada, enchendo a barriga das pessoas a vez de comida, que isso vai resolver o problema. Eles inventaram que tem um hospital lá no espaço, não tem hospital nenhum. O mecanismo da vida espiritual, quando você desencarna, que você é levado para o mundo superior, o astral superior tem os meios apropriados para isso, quando os meios se apresentaram, que precisa de gente limpa, com a mente limpa, para fazer esse trabalho de translação das almas encarnadas às almas das trevas, que isso acontece durante a limpeza psíquica. O que isso que aconselho? Por que na hora que eu estou aqui falando e fazendo as irradiações, a pessoa à distância, pode estar na Alemanha, pode estar nos Estados Unidos, ou na China, onde for, ela se sente bem? Em volta dela, que tem um monte de coisas atrapalhando, são retiradas imediatamente. Esse é o trabalho que o astral superior faz. Primeiro, que eu estou fazendo um trabalho específico, organizado e dirigido pelo astral superior, pelos espíritos de luz. Em segundo, as pessoas se ligando a mim, estão se ligando a essa corrente poderosa implantada no mundo pelo astral superior. Então, vão receber benefício. E por onde a força astral passa, vai limpando, é como se fosse uma rede, ele vai pegando e levando para o espaço superior. Certamente que as almas das trevas, os espíritos desencarnados que estão aí na atmosfera da Terra, que viveram numa vida materializada, devido à materialidade, que o seu corpo astral dupleteiro está tão pesado quanto o próprio corpo físico,
eles são levados para mundos intermediários. Vamos dizer que você é um mecânico, está cheio de graxa, tem que tomar banho. Então toma um primeiro banho numa localidade, ele não tira tudo, depois... Então, isso que acontece. Eles vão para mundos intermediários, de lá são usados espíritos de outros mundos menos avançados do que o do astral superior, e aí eles são conduzidos aos poucos de retorno para o seu mundo espiritual. Quando chega no seu mundo espiritual é porque já adquiriu total consciência do que ele é, como alma, como espírito, qual a sua parte nesse universo todo. Então ele vai estar totalmente livre, ele vê claramente, como se fosse um filme cinematográfico, todas as vidas que ele já passou, e as outras que eventualmente ele tem que passar para poder tapar os buracos da vida. Então ele eventualmente esteve no planeta Terra, organizou uma família, e não se deu bem com aquela família, tiveram problemas, até um já matou o outro, essa coisa toda, mas eles vão ter que consertar isso, não tem como escapar. Mesmo que ele esteve no planeta Terra, matou alguém, e ficou lá 30 anos preso, ele não pagou o crime para a sociedade, mas não pagou o crime espiritualmente. Então, meus amigos, vocês que são meio levantados que estão fora da realidade, tome cuidado que você não está pagando crime nenhum com esse sofrimento besta e ser preso, não paga, o crime permanece, espiritualmente permanece. Então, em outras vidas, a lei da natureza nos dá a oportunidade de retornar neste planeta. Numa época você nasce na Itália, numa outra você nasce na Espanha, numa outra você nasce na Índia, numa outra você nasce nos Estados Unidos, numa outra você nasce na Inglaterra, numa outra você nasce na Arábia, por aí afora. Tem gente que fala, então não precisa viajar mais, já vou deixar de viajar, vou deixar para nascer em outra vida, né? Pode ser também, né? Por que tanto esse apego de você querer conhecer o mundo? Se você quiser conhecer o mundo, você estiver bem espiritualmente, só de dormir em paz com você mesmo, você vai conhecer o mundo, você vai viajar para onde quiser, porque o espírito não fica junto com o corpo na hora que está dormindo. E se você que tem pesadelo, que tem uma série de problemas, se você fazer aquilo que eu estou orientando, que são as irradiações e o mantra poderoso, você vai se livrar da insônia, vai se livrar do pânico, vai se livrar da rejeição, vai evitar a separação de casais. Casais, estou falando homem e mulher, os outros não me interessam. Os outros que fiquem juntos lá, porque eles têm que... São em outra vida que vai mudar isso, tá? Porque as besteiras é tão grandes que está meio difícil. Então o estresse, o xixido, a tristeza, a pessoa que vê espírito, que vê vultos, tudo isso aí desaparece. A obesidade, o mal olhado, a feitiçaria, essa maldição que existe no mundo, que as pessoas amaldiçoam, o próprio pai, mãe, filho amaldiçoam os próprios filhos, os filhos acreditam nessa besteira, aí fica carregando isso a vida inteira. Então, o meu trabalho é dar um basta a tudo isso, ensinar como terminar tudo isso. É a pessoa se encontrar consigo mesma. O ser humano veio ao mundo, que maneira que ele veio? Me explica para mim, me explica, como é que ele fez? Ele nasceu de uma mulher ou de um homem, então uma relação de um homem e mulher? Como é que o Cristo nasceu? Ele nasceu de um homem e de uma mulher. Agora a Igreja Católica diz que veio do Espírito Santo, né? Eu não vi nenhum Espírito Santo engravidar ninguém, tá bom? Quem engravida uma mulher é um homem, é um macho, em todo o sentido da vida, e vice-versa, mesmo na natureza dos animais irracionais. Agora ele diz que a mãe do Cristo era moça nova, o tal de José lá tinha 90 anos, e daí? Pode ter até 150 ou 120. O homem está em condições de engravidar em qualquer época. Então, o Cristo nasceu de um homem e de uma mulher normal. Não tem nada essa conversa que era um Messias, era um espírito superior. Ele veio em missão especial diversas vezes. Até alguma delas eu sei. Tá? Mas não vou dizer porque senão vou criar polêmica aqui. Tá? Mas ele já veio diversas vezes pela história. Você pode até saber de uma outra pessoa, como analista, você pode saber quais as vidas que ele teve. Né? Eu vou lhe dizer só de um. Por exemplo, nós tivemos o Bartolomeu de Gusmão, que tentou inventar o avião. Certo? Ele não conseguiu. Aí veio o Santos Dumont. Terminou. Quer dizer que o espírito de Santos Dumont era o mesmo de Bartolomeu de Gusmão. Quer dizer que ele veio, não terminou uma missão, ele foi e voltou novamente. Por exemplo, eu implantei esse trabalho, né? Eu sei que ele vai em frente, não precisa mais de mim, porque está gravado, agora está diferente a coisa, está gravado, então outras pessoas vão tocando. Mas se esse trabalho não fosse para frente, com uma coisa idealizada, já há muito tempo, há centenas de anos,
Eu teria que voltar novamente para terminar isso. Então, para mim, eu já estou dando a coisa por terminada. Eu, dependendo de mim, eu não tenho nenhum apego ao mundo terra. Eu tenho compromisso com o mundo terra, tenho compromisso com a sociedade, tenho amor pela vida. A partir do momento que você tem amor pela vida, você tem amor por tudo a natureza. Tenho respeito pelo semelhante que pensa diferente. Não é porque às vezes eu dou umas burdoadas que eu não respeito a pessoa. Como é que eu vou curar a pessoa se eu não falar francamente? Né? Não vamos ser que nem aquele médico lá que dá anestesia para não curar ninguém. Tem que curar a pessoa sem anestesia. Isso é a realidade. Então, meus amigos, então, o milagre, na realidade, é fruto da ignorância humana, que a pessoa ignora como ele funciona. Tudo é possível. Então, você que está com problema à distância, que tem esse tal de angústia, tem sintoma de ansiedade, sente culpa, sente compulsão, sente claustrofobia, tem depressão e outras coisas, você pode curar tudo isso, porque está tudo em você. Se está tudo em você, você só mudar a maneira que você pensa que você vai resolver o problema. Agora, não é de uma hora para outra. Porque, infelizmente, as religiões e outros colocaram você bem lá embaixo. Você se acha que está totalmente desvalorizado. Então, meu amigo, eu vou lhe dizer o seguinte. Se você não existisse, o universo não existiria. Então você é tão importante quanto o universo. Só que você se encontra numa situação se desvalorizando. Tá? Tinha um médico indiano que ele falou o seguinte para os pacientes, que ele falou que a pessoa quando vai lá com ele, lá que ele pergunta qual o problema que você tem, aí a pessoa fala do problema, ele fala, bom, esse problema se você tem como resolver, já está resolvido, então não tem problema nenhum. Se não tem solução, o problema já pela própria solução está resolvido, então não existe problema. Se as pessoas criam um mecanismo na mente de uma situação e começam a girar em volta, aquilo nem aconteceu. Tá bom? Então, o mundo está aí, nós vemos aqui, tem algum sofrimento, alguma coisa, o que nós não podemos tolerar é nos acomodar nos sofrimentos inúteis, porque o sofrimento provocado pelo mau uso do livre-arbítrio é um sofrimento que não paga dívida, não resgata faltas, é mais um sofrimento tolo. Então por que você sofrer? Você é masoquista? Você tem que saber que tem que aprender alguma coisa a mais, que tem que resgatar falta de outras vidas. Como é que você faz isso? Você faz isso no entrelaçamento com as pessoas familiares, com outras pessoas, que você se encontra com uma pessoa, eventualmente, mas isso aí não tem nada com ele. Você que pensa que muitas vezes não tem nada com ele. Aquela pessoa, você talvez tenha uma dívida a resgatar do passado, porque nada acontece por acaso. É dentro da família, é o núcleo que há uma programação espiritual. Por isso que não adianta dizer, não, eu vou adotar um filho, não é por aí não. Não é como se fosse um cachorro que você vai pegar no canil e vai cuidar dele. Um filho, uma filha, nascendo dentro do núcleo familiar, através da procriação, há uma programação espiritual. De vez em quando vem uns filhos, levanta a breca, a pessoa fala, mas não queria esse filho assim, isso aí não tem jeito, que mal que eu fiz a Deus. Mal sabe ele que aquilo veio para benefício, que veio para, entre os dois se harmonizarem e mutuamente, sem o saberem, consertar e tapar os buracos da vida. Veja a grandeza da vida espiritual. Eu, quando comecei a analisar o mecanismo da vida espiritual, começo a ver os detalhes, mas é tão fantástico, é tão gostoso ver como tudo está organizado nos mínimos detalhes. E as pessoas dificultam tudo. Agora, para você fazer isso, você tem que usar o raciocínio, tem que pensar. Tem muita coisa que você vai ficar pensando 20 ou 30 anos e depois vem a resposta. Mas você busca a resposta nos outros. Aí reclama, não, mas eu fui em todo lugar e ninguém me deu a resposta para isso. Porque a resposta está contigo. Já está com você. Só que você não está dando tempo para que essa resposta desabroche. Tá bom? Então, meus amigos, na terça e quinta-feira, eu estou com o programa ao vivo aqui. A cura e o conhecimento à distância. É às 8 da noite. Eu estou trabalhando, me preparando e preparando pessoas, quero que pessoas que se preparem para fazer esse trabalho, porque qualquer um pode fazer. Qualquer um. É só aprender a fazer as irradiações
se livrar de toda essa parte mística, religiosa que está dentro de você, é ser diferente, né? Eu não sou diferente que os outros, por que você não pode ser diferente também? Eu já tive vício, já tive um monte de coisa, já fui me livrando, né? Fui me livrando, fui me trabalhando. Por que você não pode fazer a mesma coisa? Pode. Só que até agora você não tinha os meios para isso. Eu estou lhe dando. Que são as irradiações, são um mantra poderoso. Entra no meu Facebook, que você vai encontrar tudo. Entra nos meus sites, que também vai estar... www.rhu.com.br, mas vai estar escrito sempre em todo lugar, tá? Ainda, se você jogar, por exemplo, no Google, joga lá, professor Bento Bifano, você vai aparecer tanta coisa que você não vai imaginar, tá? Então você depois vai entrando, vai vendo. Tem muitos artigos, tem quase 90 vídeos, tem artigos no site que vão falando sobre o vício, sobre outras situações, mas o importante de tudo isso, é você diariamente fazer as irradiações, que são as vibrações espirituais, para você ir afastando os intrusos da sua vida e se ter sua coisa boa. Quem praticar a limpeza psíquica, as irradiações, todos os dias, de manhã e de noite, lhe garanto o seguinte: tudo que não presta se afasta. Até os amigos que pensam que são amigos, que são inimigos, se afastam. Porque onde estiver a luz, os morcegos se afastam. Tanto pessoas vivas como pessoas mortas. Às vezes tem pessoas, não consigo me livrar de tal pessoa. Comece a fazer as irradiações. Limpe sua casa de imundícia astral. Porque a pessoa quando vem, se ela estiver limpa astralmente, ela vai se sentir bem e vai ficar. Se ela não estiver limpa, os espíritos que estão com a pessoa tendem a levar ela embora, não deixam ela nem mais voltar lá. Então, que caminho você quer escolher? O caminho da espiritualidade ou permanecer no caminho da imundícia? Das alma das trevas. O astral superior está aí, ele está disponível no universo. Ele só pode chegar perto de nós se nós estamos com os pensamentos limpos, se a nossa mente está limpa, está direcionada de formas diferentes. Os religiosos, com todo o respeito, infelizmente, estão cheios de muletas. E quem te vê com muleta, anda, porque anda, tudo a pessoa vive lá, pode até chegar na velhice, mas... E quando morre, como é que fica? Porque não tem conhecimento, não está... Ela se desligou da vida espiritual da onde veio. Ela se materializou. Acreditou num Deus fabricado pelas religiões. Acreditou num monte de coisas superiores, ele não se acha que é nada, que ele se acha tão inferior, tão pequenininho. Mas, no entanto, cada um de nós é tão grande quanto o próprio universo. Ninguém lhe disse isso. Porque dizer isso não interessa para os que dirigem as religiões. Mesmo aqueles camaradas que vêm lá da Índia, do Dalai Lama, que falam bonito, paratatá, eu pergunto para vocês, quantos filhos teve cada Dalai Lama? Quantos filhos teve Mahatma Gandhi? Quantos filhos teve o Cristo? O Cristo teve filho, que eu sei disso, tá? O Cristo era levado à breca, não era isso que as pessoas falam, não, tá? Depois vocês vão saber muito mais. Ele não morreu aos 33 anos, tá? Pode ter certeza disso. Aquilo foi tudo uma montagem que o Império Romano, junto com o judeusada, fez naquela época, porque ele era um revolucionário do bem contra o mal. Ele não morreu na cruz para pagar pecado de ninguém, porque ninguém quer mandar ele pagar meus pecados, por quê? Não pedi nada para ele. E, no entanto, os religiosos acreditam nisso piamente. Agora, que o Cristo era um revolucionário, era. Bom, pode ter certeza, mas era um homem de bem. Era um homem em missão especial. Mais 3 vidas anteriores a dele, eu já conheço que ele veio em missão especial também. Tá bom? Então, eu não tenho nada contra ninguém. Eu estou aí no meio. Eu estou divulgando a espiritualidade. O meu trabalho é divulgar a espiritualidade. Se aquilo que eu divulgo faz bem, porque tem que usar a imaginação. A imaginação governa o mundo. Então, se aquilo que você imagina, colocar em prática, funciona, acabou. Então, se concretizou aquilo que você estava pensando. Porque as intuições vêm do astral superior. É claro que o astral superior nunca aparece para ninguém dizer, olha, faz isso, isso, isso. Ele deixa você usar seu raciocínio, deixa você usar seu livre-arbítrio, porque você está se preparando, ele vai te intuindo aos poucos. Ele vai jogando uma sementinha aqui, uma sementinha lá, vai acontecendo os fenômenos. Você que está atento o tempo todo, vai analisando,
E daqui a pouco ele vai te dar a resposta por aquilo que você tanto busca. Essa resposta está dentro de você. O inconsciente geralmente está armazenando tanta coisa, que tem tanta coisa que precisa começar a limpar o inconsciente para aquela joia que está dentro de cada um, desabroche. É isso que eu digo para meus amigos. Comece a fazer a limpeza psíquica diariamente. Se organize todos os dias, fazê-las no mesmo horário, porque no universo tudo é disciplina. Você já viu algum planeta parar para comemorar alguma festa, alguma coisa? O ser humano para o tempo todo, né? Para comemorar o dia disto, o dia daquilo, o dia da mídia, o dia do caço, o dia do capecaço, o dia dos cufunhutos. Isso é tudo preguiça. Isso é tudo desgraça para a humanidade. Todas essas porquices, tudo foi inventada pelas religiões. Foi inventada pelos homens que não pensam, que não raciocinam. O que você faz nos fins de semana? Ou você vai no futebol, ou vai na igreja, ou vai ficar brigando e bebericando com os outros, né? Então, se você estivesse trabalhando, porque veja que durante a semana acontece menos acidente que nos fins de semana, porque a pessoa se liga ao trabalho. Se você pega no trânsito, por exemplo, quando durante a semana tem muito mais carros, acontece menos acidente que nos fins de semana. Então, veja que não é muito benéfico esse negócio de comemorações, esse negócio de festas. Quem criou essas festalhadas todas, né? De festadista, termina uma, começa a outra. Aí, para completar, vem o raio do carnaval, né? Aí tá feita a baderna. Bom, meus amigos, eu vou encerrar esse pequeno vídeo sobre os milagres. Então, os milagres existem ou não existem? Existem na realidade. Então, cada ser humano pode fazer milagre o tempo todo. Não precisa ser um suportentado para fazer um milagre. Qualquer um pode fazer. Porque a partir do momento que você se esclarece, que você vai souber ter conhecimentos, você passa a ser um milagroso curador. Você pode curar os outros pela palavra. Não precisa dar remédio, não. Não precisa fazer rituais doidos por aí. Só fazer a limpeza psíquica, ensinar as pessoas. Fala para as pessoas, olha, tem um italiano meio doido aí que veio para o Brasil, está com um programa, a cura à distância, assista a ele. Tá? Manda a pessoa assistir, porque às vezes não serve para você, mas serve para ele. Tá bom? E aquelas pessoas que você conhece, que tem problema, que já andam em todo lugar, andam em centro espírita, andam que não resolveu nada, a medicina não consegue resolver, manda assistir meu programa. E vou ensinar para ele como usar a limpeza psíquica. E se você puder gravar aquele vídeo, especialmente que eu fiz hoje, ou um outro de 7 minutos, que fala do mantra poderoso, ele está gravado, mas também está escrito no meu Facebook, está escrito nos meus sites, está por escrito. Então você pode gravar o que está lá por escrito. Às vezes a pessoa encontra dificuldade, que eu falo meio atrapalhado, né? Eu falo meio atrapalhado, então a pessoa vê, não pega, diz que eu falo muito rápido. Ontem eu falei com um amigo meu aí, amigo que estava no Facebook, falei, seu Benito, você tem que ser menos, parece ser muito violento, não sei aonde. Não, eu sou do jeito que eu sou. Eu sou impulsionado por uma força que está além de mim. Ela me impulsiona. E cada palavra que sai da minha boca, na hora do programa, ela atinge outras localidades e vai com tanta vibração espiritual, que é exatamente isso que precisa para arrancar as pessoas das trevas da ignorância. Tá bom? Então, se você não quer ser ignorante sobre a vida espiritual, estude ela. Não tenha medo, não. Não vai atrás das religiões, que as religiões dizem, não, você não pode ler outro livro porque não sei o quê, porque você está enganando Deus. Não vai atrás disso, não. Um dia eu conversando com um rapaz, ele queria sair de uma igreja adventista, e o pastor falou para ele que se ele saísse lá, ia ter 78 espíritos que iam perseguir ele. E achei engraçado, onde esse pastor ia arrumar tanto de espírito que estava junto da pessoa. Então, já que ele era pastor, por que não tirou os espíritos da pessoa, que deixou a pessoa com 78 espíritos? Mas você veja a estupidez das pessoas que falam pelos cotovelos. Eu posso, de uma certa forma, a sua boa bondade, especialmente o povo brasileiro, um povo fantástico. Ele é amistoso, mas infelizmente tem muito elemento que está aqui que não merece estar neste país. Tá? E mesmo sendo brasileiro, não merece estar neste país. Eu digo mais, para vocês que são os tal de políticos, os tal de mandões, que são os donos do mundo, que estão espizinhando a sociedade humana, neste país e em outros lugares, se preparem. Porque a lei do retorno, a lei de causa e efeito, ela é inflexível. Ela não vai aceitar pagamento em dinheiro, não. Nem em dólar, nem em euros. Tá? A lei do retorno, a lei de causa e efeito, ela é inflexível. E no momento da cobrança,
Não adianta choro nem vela, tá? Não adianta, porque vocês estão vivendo na ilusão que Deus na hora H vai perdoá-los, que vocês vão achar um escapatório para a coisa. Não tem escapatório não. Quem faz o mal, terá o mal. Quem faz o bem, terá o bem. Quem pratica o bem neste mundo, existe uma poupança lá em cima que não tem ninguém que pode tirar o dinheiro não. Não adianta vir um Collor e outros para pegar o dinheiro das pessoas, porque a nossa poupança espiritual, no nosso mundo espiritual, ninguém mexe. Tá? Então, o que você está fazendo na vida? Está poupando o quê? Coisas boas ou coisas negativas? E você que é metido a perfeccionista, deixa disso. Todas as pessoas perfeccionistas acabam tendo problemas, infarto, ficando aleijado, parar numa cadeira de roda. São perfeccionistas. Todo mundo está nesse planeta porque tem coisas para resgatar e aprender. Então ninguém é perfeito. Não existe perfeições. As pessoas falam a minha verdade. Não existe uma verdade de coisa nenhuma. Não existe verdade nem mentira. Existem ações. Não existe pecado, não existe karma. Existe o mal e o bem. Você fez o mal, vai ter de volta, vai ter que pagar o mal com o bem. É você que está fazendo o bem, pagou o mal que já fez e vai adquirir mais alguma poupança a mais para você seguir em outras dimensões. Esse é o mecanismo da vida evolutiva. Não existe proteções, não existe castigo, não existe perdões, não existe nada que está implantado no mundo. Isso foi implantado tudo pelo homem, por interesse, para escravizar o próprio homem. Quando falo homem, estou falando da mulher também, né? A mulher tem uma sensibilidade muito mais aflorada. Um dia, analisando a situação, eu entendi que a mulher evolui muito mais que o homem se ela usar o corpo dela de forma certa. Se ela usar os meios femininos da maneira correta. Ele evolui muito mais que o homem porque ela tem uma sensibilidade que o homem não tem. Agora, cada um vê o planeta Terra como mulher para cumprir deveres, resgatar fatos e aprender algo mais. Quem acha que não tem que aprender mais nada disso, está feliz da vida. Eu não estou. Eu tenho obrigações e compromissos na vida. Tenho compromisso com a sociedade, tenho compromisso com as pessoas, tenho compromisso comigo e tenho compromisso com o astral superior. Tá bom? Eu não abro mão disso. Quem estiver viciado, use a ferramenta de ouro para isso. Isso vai te ajudar. O astral superior, os espíritos de luz não protegem ninguém, mas estão sempre prontos a nos auxiliar, a nos amparar, a nos livrar dessas correntes negativas que envolvem o planeta Terra. Aonde estiver um polo atrativo do astral superior, que fizer a limpeza psíquica, vai evitar esses acidentes, como no caso que houve lá na França, que aquele suicida acabou matando não sei quantas pessoas lá. Se tivesse um dentro do avião, que estivesse fazendo essas irradiações que eu indico, limpava aquele ambiente, limpava aquele idiota dos espíritos inferiores, o acidente não aconteceria. Então nós podemos mudar o mundo para melhor. O que você está pensando? Quer me ajudar nisso? Então, venha comigo. Uma boa tarde. Um bom fim de semana. Anche una buona domenica di qua 2 giorni. Boa tarde, a namastê.